Segunda-feira, 13 de maio de 2019, está entrando no ar ao vivo para todo o Brasil, pela TV Câmara, pelos canais da Câmara na internet, a página da TV Câmara no Facebook e o canal da Câmara dos Deputados no YouTube, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e começo esse programa com uma pergunta para você. Algum dia você já esqueceu seu celular em casa e saiu para o trabalho, ou ao contrário, esqueceu o celular no trabalho, passou o fim de semana todinho sem ele? Como é que você ficou? Como é que você se sentiu? Foi muito grande a agonia? Tem gente que não pode se sentir desconectada de jeito nenhum. E isso, para alguns especialistas, já está se tornando uma dependência da conectividade. E esse é o tema do nosso programa nesta segunda-feira. E nós temos aqui para tratar desse assunto com a gente o Luiz Fernando Marques, que é um médico da saúde pública, que trabalha no Adolescentro. É um centro de saúde especializado em adolescentes, não é isso, Luiz? Em saúde mental para adolescentes. Legal, seja bem-vindo aqui ao Participação Popular, muito obrigado por ter vindo. E nós temos também o Thiago Blanco, mais uma vez com a gente no Participação Popular, ele que é psiquiatra da infância e da adolescência, também especialista nessa área, né, Thiago? Exatamente, sou psiquiatra da infância e adolescência e trabalho com adolescentes com os mais variados tipos de sofrimento mental. Inclusive esse tipo de dependência de eletrônicos em geral, né? Inclusive não só os adolescentes, como as famílias como um todo, né, Fabrício? Pois é, e esse é um aspecto, Thiago, que a gente quer abordar nesse programa, né? Porque além dos adolescentes, não é um fenômeno só da adolescência, né? A gente vê que tem muita gente aí de todas as idades com esse tipo de dependência. Nós queremos os seus depoimentos, é claro, você sabe, é por isso que o programa se chama Participação Popular. Você pode ligar de graça de qualquer telefone fixo do Brasil, aliás, fixo não, celular também. De qualquer telefone do Brasil, você pode telefonar para 0800 619 619, é de graça. Você pode também mandar um e-mail pra gente, o endereço é participaçãopopular@câmara.leg.br. É tudo junto, uma palavra só, não tem espaço, nem cedilha, nem tio, nada. participaçãopopular@câmara.leg.br. Você também pode mandar uma mensagem pelo Twitter da TV Câmara, é só você escrever na sua mensagem no Twitter o nosso nome de usuário, que é @TV Câmara, tudo junto. E você também pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp, se estiver com o celular na mão aí, né? Inclusive para tratar do assunto desse programa, não podia ter coisa mais apropriada, né? É só você salvar o nosso número na agenda, fica facinho de mandar mensagem. Começa com 61, DDD de Brasília, 996202573. Repetindo, 61 996202573. E claro, se você estiver acompanhando o programa pela página da TV Câmara no Facebook, pode deixar ali também o seu comentário, né? Pode curtir, compartilhar, chamar os seus amigos para assistir também, para participar desse debate. E pelo canal da Câmara dos Deputados no YouTube, você também pode deixar o seu comentário. Durante a transmissão ao vivo do programa, a gente deixa aberta aquela salinha de bate-papo que tem no YouTube e você pode mandar ali a mensagem que a nossa produção vai encaminhar para o estúdio. E tudo que você disser pra gente vai se juntar com o que as pessoas que estão passando pelo centro de Brasília exatamente agora vão conversar com o nosso amigo Marcelo West. E aí, Marcelo? Boa tarde, Fabrício. Eu estou ao vivo aqui do setor comercial sul em Brasília e hoje vamos discutir esse tema aí que eu acho que em menor ou em maior grau atinge todos nós, que é a dependência da tecnologia, especialmente os smartphones conectados à internet. Eu estou aqui com o Veríssimo Bertolini, que é professor, e ele confidenciou aqui pra gente que se considera assim um viciado e que passa até 7 horas por dia no smartphone, mas que está tentando reduzir esse uso. Veríssimo, na sua opinião, o que tem de positivo, o que tem de negativo nesse uso grande que você faz aí do smartphone conectado à internet? Primeiro eu vou falar do positivo, né? O positivo é que o Som Google te ajuda bastante a fuçar notícias, tanto do Brasil como do mundo, a questão, por exemplo, da globalização, ajuda você também a ficar atualizado a questão da Bolsa de Valores, sobre Câmara dos Deputados, né? No caso TV Câmara, por exemplo, ajuda você também a conhecer algumas notícias, algumas coisas que estão acontecendo na rede social, determinado, às vezes até fora do Brasil, né? Você está aqui agora, de repente está acontecendo algo importante lá nos Estados Unidos, você entrou no Google, aí você consegue ter acesso a essas notícias. O lado negativo é que assim você fica preguiçoso, né? Você não quer mais ler, né? Tem um livro ali, você tem uma resenha, você faz faculdade, você quer fazer faculdade, às vezes está fazendo um curso,
Você precisa ler esse livro e fazer a resenha. Você não vai ler o livro e também não vai fazer a resenha, que está tudo pronto na rede social. Então, tem esse lado negativo, né? Esse lado negativo. E você quer reduzir o uso do celular, como é que você pretende fazer isso? Ah, não sei não. Eu vou buscar informações com vocês aí, que trabalham com o público, né? Que tem muito mais informações do que nós, que somos cidadãos aqui de Brasília. Vocês que mexem com a notícia, manuseiam a notícia, vocês dormem com a notícia, acordam com a notícia, levam a notícia para lá e para cá. Então vocês têm um nível de informação bem melhor do que o nosso. Terminar essa matéria aqui, vou pegar umas dicas contigo aí. O que eu faço para abandonar o vício? Eu costumo passar geralmente umas 7 horas com o celular na mão. Claro que no intervalo, né? Assim, ó, eu estou almoçando, mesmo no almoço, eu tenho mania de pegar o celular e entrar na rede social. Eu estou jantando, fazendo lanche, estou no ônibus, ou até mesmo no veículo, eu pego o smartphone e fuço algumas notícias no Facebook, no YouTube também, vejo alguns filmes que estão lançando no cinema. Então, assim, dá em média mais, talvez até mais, Mesmo quando eu vou dormir ainda, o celular descarregando, deitado na cama, eu pego o celular e entro na internet. Então, assim, eu vejo que eu estou ficando viciado. Tá ótimo. Obrigado, Veríssimo. Obrigado a você. Fabrício. Valeu, Marcelo. Depoimento muito sincero aí do professor Veríssimo, né? Que eu acho que traz alguns elementos interessantes para a gente começar o nosso bate-papo aqui. Eu já vou entrar direto no assunto com o Luiz Fernando Marques, como eu disse, médico de saúde pública. Luiz, vocês lá no Adolescentro, pelo que eu sei, vocês também já tratam essa questão da dependência de eletrônicos, né? Com o público adolescente. E eu queria te perguntar, num caso como esse, do que o professor Veríssimo falou, ele passa 7 horas por dia ali conectado, mexendo no celular, até durante as refeições ou no transporte, enfim, aproveita qualquer momento disponível, eu imagino, para dar uma olhadinha no que está acontecendo, WhatsApp, Facebook e tudo. Isso já caracteriza um certo grau de dependência digital? Olha, Fabrício, na realidade a dependência é uma coisa bem estudada, bem caracterizada. Acho que o Dr. Tiago deve falar sobre isso, né? Na realidade, nós temos um uso bastante intenso, né, no nosso trabalho, na nossa diversão, no nosso estar no dia a dia, com o uso do celular. Não necessariamente é um comportamento de dependência, de vício, né, mais popularmente conhecido. Na realidade, quando tem algumas características é que se passa a ter dependência. A gente tem, né, esse uso que ele deve ser cuidado, deve ser controlado, mas sem dúvida nenhuma a tecnologia veio para ficar, e ela é algo que é incorporado na nossa vida. Agora a gente tem que aprender a saber usá-la também, para que ela não venha a substituir, né, a nossa própria vida social, a nossa própria vida familiar e a nossa própria vida. Isso é uma coisa importante que deve ser visto. Depende muito de autocontrole, né? De autocontrole, de uso abusivo, de a pessoa não ter mais vida, só fica naquele grupo específico dos seus amigos, que tem até o conceito de amigo, né? Às vezes a pessoa nunca se viu, mas tem aquele grupo. Então isso é uma coisa que a gente deve cuidar, mas a tecnologia veio para ficar. Isso é algo importante, a gente deve aproveitar a tecnologia, mas tem que ter alguns cuidados. Até enquanto o professor Veríssimo estava falando ali, eu lembrei no finalzinho da fala dele, eu lembrei do Jô Soares, numa edição do programa que ele tinha, ele falando que o computador veio para resolver todos os problemas que não existiam antes dele. E esse parece ser e sempre você falou dessa coisa da comodidade, de que o computador, a tecnologia em geral, traria mais tranquilidade para as pessoas, resolveria muitos dos problemas, mas ao mesmo tempo cria-se outros, né? E aí eu pergunto para o Tiago Blanco, essa questão, Tiago, da comodidade que trouxe, por exemplo, a facilidade de você encontrar notícias, né, que foi o que o professor Veríssimo falou, de se manter informado, isso, de certa forma, leva a transtornos, talvez sociais, como o Luiz Fernando falou, até, ou outras formas também de transtornos para as pessoas sobre a percepção que elas têm da realidade? Veja, eu acho que o acesso à informação, ele nunca é demais, ele sempre alcança as pessoas e acaba alimentando o conhecimento, então entendo que mesmo para crianças ou para adultos isso é uma vantagem. O que nós percebemos do ponto de vista científico para o desenvolvimento, a dificuldade que os smartphones trouxeram e esse acesso tão rápido à informação
é a dificuldade em elaboração de uma competência primordial, que é a tolerância. A tolerância à espera, principalmente, né? Quer dizer, numa sociedade em que nós estamos agora convivendo com pessoas que nasceram já na era dos smartphones, são pessoas que não têm mais essa expectativa de que algo vá ser oferecido de conhecimento, e o conhecimento está muito pronto, né? Não apenas conhecimento, mas a própria satisfação, né? Porque esses aparelhos, eles também trazem prazer, eles trazem outras questões, na verdade, que nos agregam muito. Portanto, não conseguir esperar ou não ter tolerância, e tolerância é uma competência essencial para o convívio do ser humano, convívio entre as pessoas, das pessoas para consigo mesmas e para com o ambiente, para com a sociedade, acaba influenciando. Então, quando o Jô Soares fala que o computador, de fato, traz, na verdade, problemas novos, o smartphone também traz. Eu não gosto da perspectiva de demonização da tecnologia, concordo plenamente com o que o Luiz Fernando estava dizendo, mas acho que sim, é preciso, na verdade, incorporar a tecnologia, mas reconhecendo que ela também traz novos desafios para a sociedade e para as pessoas individualmente, e nós precisamos entender e reconhecer. Algumas vezes isso vai caracterizar um adoecimento, outras vezes não. Uhum. Agora, no que o Luiz Fernando até mencionou, Tiago, assim, que você talvez pudesse falar mais a respeito, quando que é um momento em que deve acender o sinal de alerta, de que alguma coisa está errada ali, de que a pessoa precisa se controlar mais no uso de tecnologia, seja o smartphone, seja o videogame, seja o computador? O adoecimento psíquico, e na dependência de aparelhos tecnológicos não é diferente, ela acontece quando começa a haver sofrimento ou prejuízo. Ora, se eu tenho, na verdade, um uso parcimonioso do meu aparelho eletrônico e isso, na verdade, me traz satisfação, ok, mas quando eu deixo, como você comentou na abertura do programa, ora, se eu esqueço o meu smartphone no meu domicílio e não consigo trabalhar mais pela ausência do aparelho ou pela expectativa de que alguma coisa possa acontecer e eu não esteja disponível com o aparelho para acessar aquela informação, aí isso começa a trazer, na verdade, problemas, e esse problema significa adoecimento psíquico. Ou sofrimento, né? Um sofrimento no campo das angústias, no campo das ansiedades, que eventualmente pode acontecer também. Mas, sobretudo, no campo da dependência tecnológica, é uma necessidade cada vez maior de consumo desse tempo de exposição à tela, e esse é um termo técnico muito utilizado atualmente. A gente considera muitíssimo o tempo dedicado à exposição à tela. Alguns aparelhos estão trazendo isso para a gente, informações prontas já, né? Quanto tempo você gastou em cada um dos aplicativos, ou com o aparelho ligado, né? E isso é importante para que a gente possa considerar. E o sofrimento. Então, é preciso estar muito atento, é preciso que cada um de nós, e seja os nossos filhos, seja nós adultos mesmos, que possamos entender como nós lidamos com a ausência do aparelho e se isso, na verdade, é possível fazer de uma maneira suave. Como que se revela, assim, concretamente essa abstinência? Essa abstinência, É igual às de drogas, o uso de drogas? É a mesma coisa? Na verdade, não é exatamente igual ao uso de drogas, porque a depender da droga, e cada droga é diferente, ela pode ter sintomas físicos. Nesse caso, nós teremos, na verdade, sintomas muito mais de ordem psíquica, de ordem da expectativa. E aí do sofrimento do ponto de vista da incapacidade de concentrar-se em outras tarefas, de executar outras atividades, uma demanda cada vez maior pelo consumo do produto ou do aparelho e assim por diante. Tem uma certa diferença, mas a estrutura, na verdade, conceitual é a mesma. É necessidade cada vez maior, que é tolerância, e uma dificuldade muito grande de ficar sem, que é a dependência de fato, né? Então a gente está, na verdade, caminhando com essas duas dimensões. E, Luiz Fernando, você lá no atendimento aos adolescentes, lá nesse centro de saúde especializado, você consegue perceber problemas da saúde das pessoas também em decorrência disso? Porque a gente vê que tem muitos, principalmente os mais novos, agora os mais jovens, né, exatamente os adolescentes, tem até o apelido da geração cabeça baixa, de ficar ali muito abaixado, que isso traria problemas para a coluna, né? Se fala muito disso. Tem outros sintomas para a saúde, assim, que vocês percebem? A gente vê na saúde relacional, na saúde social, né? Aqueles meninos, aquelas meninas que estão num determinado ambiente, e esse ambiente pode ser a escola, mas que chega até o serviço, que não conseguem estar ali. Eles estão o tempo todo com uma ansiedade, procurando entender, né, o que está acontecendo lá fora, aquela não presença, aquele sofrimento, aquela ansiedade, né? E você mencionou essa questão postural, né? Também tem a questão ocular. A gente vai ver em alguns anos o que vai acontecer com esse cérebro, com esses olhos que estão sempre na mesma distância, que não se movimentam mais,
né? Então isso é uma coisa que ainda a ser desenvolvido. Mas a questão relacional, aquela pessoa que está ali e que no seu mundo tem 1000 amigos, a gente sabe o que é a dificuldade de ter 1, 2, 5 amigos, né? As pessoas que entram nessa questão de que tem um mundo que são muito sociáveis. E na realidade o que a gente vê é que muitas das vezes tem um problema uma solidão muito grande, aspectos até depressivos, porque na realidade onde estão esses amigos, onde estão essas pessoas? E a gente tem, isso é muito comum, né, no serviço que a gente tem, que a gente atende, ele aparece como uma questão inteira que já se pode caracterizar como alguma dependência, mas ele é presente em todas, né, na gama de grupos. A gente tem cerca de 25 grupos no adolescente e isso é extremamente comum, aquela mãe, aquele pai ou aquele menino, aquela menina, que diz que não consegue ficar, que está o tempo todo, né, esperando um contato, que está querendo falar, que não está conseguindo ficar aqui agora, né, nessa ansiedade, nessa busca, nessa intolerância, né, por algo que não está acontecendo. É uma coisa muito presente, sim. Uma coisa que eu queria complementar, o que o Luiz está dizendo, um dos problemas mais difíceis, mais graves que nós temos enfrentado atualmente em relação a isso, são os transtornos do sono em decorrência do uso de aparelhos eletrônicos em determinados momentos do dia. Então, que é cada vez mais frequente, na verdade, insônias primárias, secundárias ao consumo de aparelhos eletrônicos, sejam celular, tablet, televisão ou videogames. E isso tem preocupado bastante nós da carreira médica e que está preocupado com a saúde de uma maneira global, não apenas psíquica também. Insônia é um problema bastante frequente nesses casos. Vamos de novo ao centro de Brasília. O Marcelo Westphalen estava chamando a gente de lá, né? Marcelo, tá ouvindo? Sempre no celular. Tá bom. Fabrício, eu estou aqui com o Márcio Vinícius e ele está me confidenciando que no caso dele o problema é com o uso extensivo na família. Quer dizer, a sua esposa usa muitos celulares, representa alguma coisa que te incomode? Como é que você vê essa questão? Eu acredito que sim, incomoda bastante. As pessoas, em geral, deveriam se policiar, porque até mesmo a gente vê entre os amigos, no trabalho, a gente está conversando, a pessoa fica no celular teclando o tempo todo, então eu percebo uma desatenção, né? Eu não sei, até nas escolas também, as crianças estão no celular, é um vício que eu tenho percebido. Você disse que está tentando usar menos o telefone também. Como é que você conseguiu isso? O que você faz para se desprender um pouco? É porque o celular estragou mesmo, a memória chegou à capacidade máxima, agora também eu desapeguei, eu desgostei, e aí eu só tenho o telefone mesmo e não tenho nem o WhatsApp. Adotou uma postura mais radical de abandonar as redes sociais 100%, né? Tá ótimo, muito obrigado, Márcio. Fabrício. Legal aí, Marcelo, a opinião do Márcio, né? Ele tá bastante incomodado, dá para perceber aí com a esposa dele usando o celular o tempo inteiro. E a gente vê realmente, né? Muita gente... É muito frequente a gente ir a um bar, um restaurante, tá lá 4 pessoas na mesa, todo mundo no seu celular, coisa engraçada. Bom, a gente tem aqui participando dessa edição do nosso programa também o jornalista André Senador, que é autor de um livro chamado Nomofobia 2.0 e outros excessos na era dos relacionamentos digitais. André, tá ouvindo bem a gente aí, né? Bem-vindo à Participação Popular. Eu estou ouvindo sim, Fabrício, é um prazer reencontrá-lo aí, você é um companheiro de outras datas aí. Pois é. E estou à disposição para participar desse debate tão interessante aí com profissionais da área de saúde. André, começa explicando pra gente de onde saiu esse nome, nomofobia, que dá título ao seu livro. Parece que é um nome que já vem sendo usado para identificar esse tipo de dependência, é isso? É verdade, Fabrício. Esse nome ele tem origem na expressão em inglês no mobile, significa sem celular, e associado à palavra fobia, então derivou para essa expressão nomofobia, que tem sido usada aí por pesquisadores internacionais e já trazida para o Brasil também, no sentido de definir o excesso, quando o excesso do uso dos smartphones, dos equipamentos de comunicação digital, se transformam numa dependência, né? Então, isso é como está sendo brilhantemente debatido aí por esses profissionais, os exemplos que a gente teve ali da participação do público, mostram que nós vivemos uma nova era, uma nova situação, onde as pessoas estão diante da extraordinária atratividade das redes sociais, dos smartphones, dessas tecnologias, que são fascinantes. Nós podemos buscar informações, nós podemos acessar, nos comunicar com pessoas em outras partes do mundo. Eu, por exemplo, tenho um filho morando na Austrália e é uma alegria poder conversar facilmente com ele pelo celular e saber como estão as coisas lá com ele, enfim. Mas, por outro lado, talvez a gente esteja passando um pouquinho do limite, né? Essa atratividade é tão grande que as pessoas acabam ficando tempo demais
E mais do que isso, como foi apontado aí nos depoimentos, se dispersando das relações de amizade, das relações de afeto e ficando um pouquinho mais distante uns dos outros. E talvez aí o momento que a gente deva refletir sobre os excessos que estejamos cometendo, né? André, essa situação é preocupante dado o número de pessoas que usam a internet atualmente, inclusive por celular. Eu peguei os dados da PNAD 2017, pesquisa feita pelo IBGE, aqui no Brasil, a PNAD contínua, que mostra que entre pessoas de 14 e 40 anos, né, nas pessoas que estão dentro dessa faixa etária, o uso de internet já é acima de 82%. De 14 a 40 anos, e ainda é muito alto também nas outras faixas etárias. 97% das pessoas já acessaram a internet por celular, isso ainda era em 2017. É um número maior até do que a presença de televisores. Então, assim, tem muita gente usando o celular e é possível que esse problema acabe ocorrendo com muita gente. E eu imagino que para escrever um livro sobre o assunto, você deve ter feito uma pesquisa enorme sobre tudo que estava sendo discutido e estudado sobre esse problema da dependência digital. Da sua pesquisa para o livro, você lembra de algum estudo, de algum levantamento que foi feito que te pareceu mais alarmante quanto a essa questão? Sim, Fabrício, essa minha pesquisa ela deu base ao mestrado que eu fiz, uma dissertação que se tornou nesse livro, e eu procurei analisar toda a evolução da tecnologia ao longo dos anos, como ela participa da vida das pessoas, como ela acompanha. Vou lhe dar um exemplo. Nos anos 80, os pesquisadores se preocupavam, naquela oportunidade, com o uso excessivo do e-mail. O e-mail começava a chegar e modificar aquela lógica do trabalho em horário comercial, das 8 às 6, e uma vez que as pessoas passavam a responder e-mails à noite ou aos finais de semana. Então, aquilo já era uma preocupação do impacto das comunicações digitais naquele momento, né? E mais recentemente, com toda essa evolução, o surgimento do smartphone e todas essas tecnologias, juntamente com as redes sociais, então provocaram essa explosão do uso desses recursos, né? Talvez um dos pontos que se some à fala agora dos especialistas há pouco é justamente a preocupação de uma das professoras no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Essa pesquisadora, Sherry Cowra, ela observou que muitas vezes o jovem, o professor trabalha com adolescentes, ela observa que os jovens, muitas vezes, têm dificuldade para estabelecer as suas relações de amizade, relações de afeto presencialmente, e passam a fazê-lo pela internet, pelas redes sociais, a tal ponto que eles criam uma espécie de avatar, é a expressão que ela usa, né? Um personagem digital para se relacionar, porque aí é mais fácil, ele não tem que enfrentar aquelas questões, os desafios da vida que normalmente devemos enfrentar, né? Nem sempre é fácil, nem sempre é do jeito que nós desejamos, né? E muitas vezes o jovem se refugia no ambiente digital para poder fazer essas conexões de uma forma mais confortável, digamos assim. Então, isso é um ponto que preocupou bastante dentro dessas pesquisas. Legal, André. Na hora que você quiser entrar no assunto aqui, é só avisar, o diretor do programa está te ouvindo aí, ele me passa a informação de que você quer participar. Eu já tenho algumas outras perguntas para você, mas para a gente dar mais uma rodada aqui, eu queria perguntar para os nossos especialistas, né, que estão aqui, o doutor Luiz Fernando Marques, por exemplo, sobre uma questão que eu lembrei, Luiz, enquanto o Thiago estava falando sobre os efeitos ali nas pessoas, que é o seguinte, a comunicação. E aí também um pouco pelo fato de eu ser profissional da comunicação me veio isso na cabeça. A comunicação que se faz em redes sociais, ela tem ela tem um aspecto coletivo de se estar falando para um grupo, mas ao mesmo tempo é uma comunicação que a pessoa recebe normalmente individualmente. Ela está sozinha ali no quarto, na sala, fazendo alguma coisa isoladamente, e não tem aquela pessoa do lado para você comentar o que acabou de ouvir, né? Alguma coisa assim. Você acha que isso pode afetar também o senso crítico, a capacidade de percepção das pessoas sobre aquilo que ela está vendo? Porque, normalmente, quando tem uma pessoa do lado para você comentar, você já troca uma ideia, já chega a uma conclusão ali. Isso tem efeitos também? Eu acho que sim, né? Eu acho que é aquela questão de que a gente, né, uma das coisas que as redes, né, que o smartphone traz é o aumento da velocidade
das coisas, do tempo das coisas. Então, algo que é perguntado, às vezes você está com ele aberto e tem 2, 3, 4 pessoas que você está devendo alguma resposta, né, e que você tem que imediatamente, né, porque é essa a velocidade da rede, né, é tudo muito imediato, imediatamente você tem que responder. Então, muitas das vezes, né, acho que no tempo que estava sendo falado do e-mail que você recebia, né, e você poderia responder imediatamente, mas eu fui uma pessoa que um dia eu tive que aprender, mas espera um pouquinho, eu não tenho que responder imediatamente, deixa eu pensar no que está sendo colocado, é muito importante isso. E essa velocidade que o smartphone, né, nos traz, né, que as redes nos trazem, ela pode ser uma coisa que pode causar prejuízos nisso, porque eu posso responder alguma coisa no calor de uma emoção, eu posso estar respondendo alguma coisa que não é adequada, né, que se eu for parar, se eu for, né, assentar minha cabeça, deixá-la fria, eu vou responder de outra forma. Ou eu posso dizer alguma coisa que pode ser vista como algo indelicado, como algo, inclusive, ofensivo. É algo que a gente deveria aprender também a responder as coisas de acordo, né, com uma determinada situação. E esse é um tempo que a gente deveria ter. E que, de uma certa forma, é acelerado, é tudo muito acelerado. O tempo ficou mais acelerado. Isso se deve muito à tecnologia, que traz rapidamente, né, demandas que devem ser respondidas. É aquela sensação do imediatismo até, né, que o Thiago mencionou. Com certeza. Agora, você falou de uma questão pessoal sua aí, de que em um dado momento você percebeu que não precisava responder o e-mail tão rápido. Nem devia responder. Pois é, não convém, né? O que foi que te causou esse clique? Assim, quando que você percebeu? Demorou muito para você perceber isso? Peraí. Eu acho que é a questão, né, aquela questão de que você recebe alguma coisa, isso na vida de qualquer um, que você não tem que dar uma resposta. Às vezes você recebe algo que você não está pronto para responder e você está com raiva ou que você sente que aquilo ali é algo que não deveria, que deveria ser mais bem pensado. O que eu respondo, que é o que a gente vê, né, a gente vê muito nas redes sociais, né, o monte de respostas que são dadas e que depois tem que ser voltadas atrás. Muitas das vezes a pessoa pensava realmente aquilo, mas não chegou a pensar que aquilo ali poderia ser entendido de outra forma. Eu acho que essa questão de emocionalmente você se colocar frente a alguma coisa que está sendo colocada, porque aquilo ali abre para o mundo. O mundo todo está Agora percebendo. também, Thiago, a gente percebe talvez um efeito de redução da empatia e da própria responsabilidade de se colocar ali, né? Porque, como o André Senador falou, você cria um avatar, um personagem que te representa na rede social. E para esse personagem parece que não há tanta restrição quanto teria para você como pessoa, né? E também é um problema isso, né? Eu acho extremamente bem pontuada essa colocação em relação ao que a gente chama de habilidades sociais. A empatia é uma habilidade social. As redes sociais, elas têm, na verdade, um alcance magnífico, na verdade, para quem já tem bem estruturado competências sociais. Quem, na verdade, é habilidoso socialmente, quem tem empatia, quem é assertivo, quem é resiliente, usa as redes sociais de uma maneira que pode se qualificar como sujeito, pode se qualificar profissionalmente, pode aumentar, na verdade, o seu alcance de contatos sociais e de networking e, portanto, na verdade, alcançar, na verdade, mais sucesso de qualidade mesmo, né? Quer dizer, se fazer comunicar com mais pessoas e compartilhar suas ideias, suas informações, seu conhecimento. A grande questão que a gente está trabalhando é como que os aparelhos eletrônicos, as redes sociais, elas influenciam ainda na vida de pessoas que têm fragilidades nos componentes das habilidades sociais. E aí sim, quem ainda não se apropriou de empatia, que é uma competência que é treinada e ela é aprimorada ao longo da vida, né? E acaba, na verdade, usufruindo disso, das redes sociais, com uma expectativa frustra, uma expectativa falha, que é a expectativa, por exemplo, de ter seguidores, tão somente por ter seguidores. A busca por aprovação, ou né? ser amado, né? A psicologia fala isso, né? O ser humano seria dirigido, segundo algumas linhas da psicologia, por 2 necessidades básicas, fundamentais. Uma necessidade primária de ser amado e uma necessidade básica de ser competente. Isso quer dizer, na verdade, que nós estamos em busca disso o tempo todo. Mas se a gente tem uma falsa impressão do ser amado ou atribui às redes sociais isso, né, das curtidas ou, na verdade, das mensagens, com uma falsa impressão de que as pessoas nos conhecem, de que nós conhecemos as pessoas que lá estão. Né? Porque nós só conhecemos de fato quando nós estamos, na verdade, no dia a dia, né? Convivendo com as pessoas, entendendo. E aí isso que o Luiz Fernando falou que é fundamental, que é, na verdade, nessa convivência, essa interação que a gente vai trabalhando, quando que nós vamos responder a determinados estímulos ou não. Mas isso é muito mais treinável e fácil
e muito mais determinante ou contínuo quando a gente faz entre pessoas, no convívio entre pessoas. No convívio nas redes sociais, isso pode se tornar muito mais frágil e artificial. E essa artificialidade pode ser transferida para a convivência social e por isso que as pessoas não conseguem conviver e ter durabilidade das relações contemporâneas. É o que os autores têm chamado hoje dessas relações fluidas. Nada mais é do que incompetência do ser humano contemporâneo em manter-se relacionando com alguém que não é exatamente igual a ele e, portanto, essa quando nós entramos em relações e que a desidealização acontece, parece que perde valor completo o outro e aí, na verdade, eu desfaço, porque aquilo que não é idealizado não tem valor nenhum, é descartável. De certa forma, a pessoa está levando para o mundo real aquela forma de se comportar nas redes sociais, né? Aquele personagem dele, aquele jeito de reagir, aquele jeito de responder. A grande questão, na verdade, é essa que a gente está lidando, que eu estava comentando há pouco. Né? Agora, né, no ano passado, 2018, né, nós tivemos, na verdade, os primeiros millennials se tornando adultos. São as primeiras pessoas, na verdade, que já nasceram na era dos smartphones. O cérebro dessas pessoas funciona diferente. Mas é agora que a gente vai conseguir fazer como que essas pessoas se organizam como adultos, né? Vai ser um momento agora muito rico da gente conseguir entender isso e, de fato, criar, na verdade, esse personagem que a rede social nos permite, né? E que muitas pessoas acabam incorporando isso. E pior e mais difícil é acreditar que aquele avatar corresponde a si mesmo. Isso que me preocupa mais, porque essas pessoas realmente acreditam que aquilo lá são elas mesmas. E uma das coisas que mais me preocupa em toda, né, a avaliação que eu faço é que todas as vezes que alguém faz como primeira atividade do dia olhar o celular e a última atividade do dia também olhar o celular, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Né? Essa sociedade em que as pessoas olham para o celular primeiro e última coisa, tem alguma coisa a ser trabalhado. A primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para a pessoa que está do lado dormindo com a gente e dizer bom dia. Né? E a pessoa que está do nosso lado dizer boa noite, durma bem. Né? Mas as pessoas não estão fazendo isso. As pessoas, na verdade, elas estão só olhando quantas curtidas elas tiveram, quais foram as últimas, o quanto elas são amadas, o quanto aquele quantitativo de curtidas representa de ser amado. E isso, como última atividade do dia, é um indicativo, né? Vamos de novo ao centro de Brasília. O Marcelo West estava chamando a gente. Marcelo, com você. Fabrício, eu estou aqui com um entrevistado que vai trazer para a gente uma nova discussão aí para o nosso leque. Com certeza tem um impacto muito grande também, que é a questão dos jogos, que atualmente também já são muito praticados pelo celular. É o Pedro Felinto, ele é técnico em informática e especialista em jogos, inclusive está estudando para passar a desenvolver jogos. Pedro, como é que você vê essa questão das pessoas ao celular nos jogos de videogame? Isso aumenta o tempo das pessoas nos celulares? Como é que você encara isso? Marcelo, boa tarde para todos. Assim, para todo mundo, hoje em dia mexe muito com o celular, né? Tipo, pode ser jovens, adultos, envolvendo jogos, envolvendo qualquer coisa, o WhatsApp mesmo, né? Porque as pessoas, pode ver na rua, todo mundo passando, tá mexendo no celular, no WhatsApp, Facebook, Twitter, qualquer um. Eu acho importante porque vai unindo mais pessoas, porque durante os jogos a gente conhece pessoas de fora, não só tipo aqui em Brasília, a gente conhece todo lugar. Eu mesmo tenho um canal de YouTube, eu faço vídeo de jogos e lá eu conheci muitas pessoas, mesmo assim, só em Brasil, em Espanha, qualquer lugar. Eu acho muito importante, assim, é perigoso? É muito perigoso, mas é importante para nós ter uma distração. Tipo, eu não sei como te explicar direito, mas eu acho que é importante sim. Entendi. Tá certo. Com certeza, está crescendo muito o número de pessoas jogando online, pelo celular também, e com certeza isso também gera um impacto muito grande na quantidade de horas que as pessoas passam com o celular, né, Fabrício? Com você aí. Com certeza, Marcelo, e foi bom o Pedro Felinto ter falado isso, ele que está então atuando nessa área de desenvolvimento de jogos, ou querendo entrar nessa questão, que também é algo que vicia muito, né? O tratamento lá, Luiz Fernando, do Adolescentro também trata dessa questão dos jogos, né? Que também é outro aspecto, outra coisa que, principalmente para os mais jovens, às vezes é problemático, né? Na realidade, o que a gente vê é que esse menino, essa menina que entram num serviço de saúde mental, ele está dentro de um contexto.
né? E esse contexto inclui a família, muitas das vezes o pai, a mãe, os irmãos, tios, também tem um uso, digamos assim, meio abusivo. Também os adolescentes reclamam: o que adianta querer falar com você se você está respondendo para né, você está também no seu celular, ou também está falando, né, não está presente num horário, por exemplo, de refeição, que é extremamente importante. Né? Nós vemos também nas escolas também o uso que é feito na escola, que eu acho que poderia ser mais bem aproveitado, porque não adianta simplesmente tirar e dizer, deixa aqui o celular. Porque se a pessoa já está numa situação que ela está, né, numa relação já meio abusiva com aquele aparelho, essa ansiedade, essa coisa deve ser trabalhada. A gente deve ter um tempo, né, a gente deve trabalhar as questões do tempo que aquela pessoa tem. Né? Aquela pessoa, né, está falando do sono, a questão do tempo, né, devemos trabalhar na questão da higiene do sono. Essa pessoa deve ter outras coisas para fazer, né, em que o celular não seja, né, à noite ficar 4, 5 horas com aquele estímulo, né, de raios, com aquele estímulo que está aparecendo, que muitas vezes são coisas de velocidade. Então a gente tem que trabalhar isso num contexto, não é só aquele adolescente, porque o seu colega, o seu pai, a sua mãe, seu tio também estão naquele mundo. Então isso deve ser trabalhado num contexto maior. Isso é extremamente importante, não é individual. A gente pode estar trabalhando com um indivíduo, mas ele está num contexto que deve ser também trabalhado. Isso que você falou, Luiz, principalmente sobre a questão da escola, né, da caixinha de botar o celular, me deu uma ideia para uma pergunta para o André, senador, que está com a gente aqui pelo Skype. Senador, tá ouvindo a gente aí? Perfeitamente. Eu queria te perguntar, senador, assim, você mencionou a coisa do vício por e-mail. Eu lembro, na época que eu ainda era repórter de informática no Correio Brasiliense, que foi a mesma época que a gente se conheceu, eu lembro de fazer reportagens sobre a questão do BlackBerry, que na época estava estourando o celular BlackBerry com o recurso de e-mail e tal, e que havia uma preocupação realmente já se falava dessa questão da hiperconectividade. E me veio assim, pô, isso é meio que consequência de uma exigência profissional, econômica, em última instância, que se desenvolveu desde aquela época de o profissional tem que estar conectado 24 horas por dia, tem que estar disponível para a empresa. E isso acabou levando a um problema. E eu queria te perguntar, na sua opinião, as empresas hoje, elas sabem lidar com esse problema? Porque nas escolas tem essa coisa de botar o celular na caixinha que o doutor Luiz Fernando falou aqui. E a gente sabe que algumas empresas proíbem realmente o uso de celular durante o expediente. Isso é eficiente na sua visão, pelo que você pesquisou aí para fazer o livro, ou que você já tenha pensado a respeito? O mercado de trabalho está lidando bem com essa questão da dependência digital? Fabrício, é um ponto excelente que você coloca, porque eu acho que esse assunto, de certa forma, ele está ganhando corpo, ele está crescendo, essa preocupação está sendo intensificada, não só para as pessoas no plano individual, mas também para as instituições, para as escolas, para as empresas. Acho que, se de um lado há um risco, um problema, por esse uso excessivo que vem acontecendo, de outra parte eu acho que há aí uma abertura, uma espécie de um renascimento para essa forma de se relacionar com um pouco mais de atenção para as pessoas. Nós vimos aí depoimentos, a pessoa chateada porque a esposa, porque familiares não dão atenção quando conversam, ou agora o próprio professor explicando aí a questão do jovem dentro de um contexto que ele está inserido, onde todos estão com o celular, etc. Então, eu acho que as empresas podem e devem criar programas, experiências. Eu, por exemplo, tenho sido convidado por algumas empresas para fazer palestras justamente sobre esse tema, para poder mostrar aos funcionários como elas podem se relacionar e podem se navegar através das redes sociais, usar as tecnologias de uma forma moderada. Eu digo que talvez seja importante encontrar o que eu chamo de janelas de desconexão. O que é isso? São intervalos de tempo durante o dia que cada um deve e pode buscar na sua rotina, dentro dos seus afazeres, seja na hora das refeições, que também foi apontado aí que muitas vezes as pessoas, mesmo durante as refeições, estão com os celulares, durante as conversas com amigos, com a família. Então, cada um tem que achar momentos durante o dia para poder desligar o celular, deixar o celular de lado. Né? Foi apontado aí também, a pessoa vai dormir, às vezes tem aquela desculpa de que vai deixar o celular só para despertar no dia seguinte, mas acaba também fazendo uso ali das redes sociais e navegando um pouquinho mais, né? Então, eu acho que as empresas podem ajudar
e as pessoas individualmente podem criar momentos de desconexão para que elas possam ter um pouco mais de atenção uns com os outros, olharem umas nos olhos das outras, ler o livro que foi mencionado, buscar um pouco mais de relações olhos nos olhos uns com os outros, para poder ter um ambiente, uma vida mais saudável, porque a tecnologia vai sempre nos acompanhar. A gente já vê aí as tendências tecnológicas, vem aí a internet 5G, que vai aumentar exponencialmente a velocidade de conexão. Quer dizer, nós vamos continuar sendo estimulados a usar a tecnologia. Então, será importante que a gente encontre ponto de equilíbrio para poder compensar e evitar o uso excessivo, né? Agora, André, o Paulo Henrique Sampaio de Albuquerque mandou para a gente uma mensagem pelo WhatsApp. WhatsApp 61 996202573. Né, tá aqui repetido aqui pro nosso espectador que quiser mandar também. Ele pergunta: já existem regras para controlar a interconectividade no trabalho? Legalmente não tem nada, né, André? Eu desconheço, eu sei que há uma série de preocupações, estudos sobre essa temática, mesmo no âmbito aí daqueles que estudam a legislação, há preocupações nesse sentido, mas eu desconheço qualquer restrição objetiva em relação a isso. Talvez iniciativas de algumas empresas, de algumas instituições que procuram minimizar esse uso excessivo, né? Bom, vamos de novo lá ao centro de Brasília, que o Marcelo Westphalen estava chamando. Marcelo, com você. Fabrício, quando a gente fala desse uso exagerado no celular, a gente pensa muito nos jovens, né? Mas a estatística do IBGE mostrou que só no ano passado, 2.300.000 idosos passaram a utilizar a internet no celular. Então está tendo um crescimento muito grande também do uso dos celulares conectados à internet entre as pessoas mais velhas. Eu estou aqui com a dona Maria Arnaud, que a profissão dela é do lar, e ela, na verdade, quer fazer uma crítica às pessoas que usam o celular na hora errada. É isso mesmo, dona Maria? Usa o celular na hora errada, no trânsito, dirigindo, não pode, porque morre e mata quem está na rua também. E isso eu não acho justo. Celular é por necessidade, não por brincadeira no trânsito. Tá certo, tá dado o recado então, dona Maria. Muito obrigada. Muito obrigado. Fabrício. Que Deus abençoe vocês. Valeu, Marcelo, obrigado aí. Trazer a opinião da dona Maria, que se soma de uma outra espectadora nossa, que é a professora Marta Sueli, de Brejões, na Bahia. Tá sempre com a gente. Beijão, professora, mais uma vez. Que também é uma pessoa mais idosa. E ela fala dessa questão. Ela diz que vejo gente atravessando rua com o celular no ouvido, vejo gente dirigindo e teclando ao mesmo tempo. Eu acho que deve haver cautela, pois qualquer desvio de atenção, com qualquer desvio de atenção, a pessoa pode sofrer um terrível acidente. Mas ele vicia. Quando a gente começa a acessar, não quer mais parar. Eu tenho mania de, quando me falta sono, pegar o celular, e eu preciso deixar essa mania porque eu forço a visão à noite. O que dá para fazer, doutor Tiago Blanco, quando a pessoa percebe que está meio que exagerando? Talvez seja o caso até da professora Marta aqui, assim, pô, na hora que me dá uma falta de sono, aí que eu pego o celular, o que talvez até seja pior, né? O que a pessoa pode fazer quando ela percebe que passou um pouco do limite, assim, antes que vire um problema? Que forma a pessoa deve procurar para controlar isso? A melhor forma é a prevenção, né? Claro que da gente tentar, na verdade, estabelecer horários e estabelecer, na verdade, padrões de consumo que nos sejam melhor adequados ao nosso convívio, à questão profissional e assim por diante. Obviamente, do ponto de vista profissional, nós todos já incorporamos a tecnologia dentro, na verdade, das nossas carreiras, né? Quer dizer, alguns aplicativos de comunicação já são francamente utilizados, na verdade, dentro das grandes instituições, como, na verdade, o principal recurso de comunicação interpessoal, mesmo institucional. Então, a gente vai acabar utilizando muito isso. Agora, quando nós percebemos que alguma coisa extrapola e que atrapalha nossas relações interpessoais ou nos atrapalha de uma maneira adequada, na verdade, conseguir se afastar, na verdade, desses instrumentos e de uma maneira comportamental mesmo, ao ponto, por exemplo, de estratégias como, se eu não consigo me controlar para o uso do celular durante a direção de um automóvel, eu deixo meu celular, na verdade, no porta-malas, né? Ou deixo, na verdade, no porta-luvas, para dificultar o consumo. Funciona da mesma forma da questão, na verdade, do consumo ou da dependência de outras substâncias. Por exemplo, de quem, na verdade, tem dificuldade para o controle de álcool, não deve ter álcool em casa.
Quem, na verdade, quer se afastar do consumo de nicotina, não deixa uma carteira de cigarro disponível. E assim por diante, para ter dificuldade. Porque se eu preciso, né, se alguém tem vontade, vai ter que descer, ir até o mercado ou até algum lugar para comprar isso. Na verdade, esse caminho percorrido até alcançar o instrumento vai levando a reflexão e uma elaboração melhor sobre isso. O celular é a mesma coisa. Então, afastar o celular, como por exemplo, deixar o celular longe da cama durante a noite, é uma das estratégias, porque você vai ter que levantar, pegar o celular em outro ambiente da casa, etc., leva a uma reflexão e, em geral, a uma taxa de abandono maior do consumo desse aparelho do que se tiver de muito fácil acesso. Agora, isso a gente está falando de uma atitude voluntária, o próprio indivíduo percebeu o problema. Agora, eu pergunto para vocês dois que trabalham com adolescentes, uma coisa que eu imagino que vocês devem ouvir demais dos pais, porque o que se fala é você não tem como controlar o adolescente. Se ele tiver com o celular na mão, não adianta, não tem o que se faça que possa impedir ele de ficar ali o tempo inteiro conectado e acessando. O que vocês recomendam para os pais que estão enfrentando esse problema em casa com os filhos adolescentes ali? O que dá para fazer? Qual é o limite? Vale para os dois, quem quiser responder primeiro. Olha, eu acho uma das coisas que nós tentamos trabalhar é que exista uma negociação extremamente importante, né? Então, o filho, a filha está em uso de celular, então vamos, à tarde é o horário de estudar, então na tarde você vai deixar o seu celular aqui e vai ficar, ok? E vai ser possível usá-lo até 10 da noite, né? Uma negociação. Porque muitas das vezes o que acontece é isso, não, eu não sou viciado, como em outras dependências que existem, né? Não, eu paro a hora que eu quiser. Então, até para ter esta reflexão, né, de que eu tenho uma dificuldade, sim, de me afastar, é algo importante, né? Uma primeira coisa é a pessoa perceber isso. Mas a negociação, horários de funcionamento, né, a questão do adolescente, a questão de ter senhas, de ser algo, sabe, que é escondido, isso na adolescência é algo que pode ser muito perigoso, que o próprio adolescente não perceba o perigo que tem nessa exposição, de estar se colocando, de estar demonstrando coisas, de estar mandando nudes ou outras coisas que podem ter uma repercussão que foge, né? Até porque a tecnologia e os hackers estão, né, crescendo de uma forma espantosa e de forma cada vez mais inovadora. E os próprios riscos de exposição dessas informações, talvez eles não percebam, não tenham a mesma malícia, né? Como se diz assim. Mas eu acho que a negociação é algo importante que deva se começar, né? Você simplesmente tirar e colocar e quebrar, isso vai causar um transtorno tão maior que a gente não chega, né, na real medida, né? Por que a pessoa está com esse tipo de relacionamento com relação a um aparelho eletrônico? Pois é, e aí, Thiago, o que você acha? Esse negócio de tirar o celular do adolescente funciona ou dá muita briga em casa? Ir lá e desligar o Wi-Fi resolve alguma coisa? Acho que o exercício da autoridade, ele sempre é possível e deve ser, na verdade, reservado. Acho que, do ponto de vista de organização familiar, essa estrutura hierárquica, ela precisa sempre ser resguardada, né? Quer dizer, o adolescente ele tem que perceber, na verdade, que existe uma autoridade na relação com o pai ou com o cuidador, e isso deve ser importante. Mas concordo com o Luiz Fernando, quando ele fala que essas relações que são pautadas em posturas muito autoritárias tendem a gerar muito mais um sentimento negativo do que um sentimento de aproximação. E leva à subversão da regra. Exatamente. Né? Então, o que eu entendo, primeira coisa é criar momentos em que pais e filhos possam ter na relação interpessoal tamanho prazer quanto ele busca no celular, ou seja, um processo de substituição. Né? E aí, se a gente consegue, pelo menos, diminuir o consumo do telefone, porque naquele momento específico proporcionou-se a relação e a relação de ambos, não apenas para satisfazer o desejo do adolescente, mas para satisfazer a relação dos dois, tem-se uma chance muito maior de que naqueles momentos haja, na verdade, um controle ou uma redução, abolição do consumo do aparelho. Outra coisa que eu falo sempre na relação de pais com adolescentes é que os adultos precisam insistir em ter o interesse legítimo pelo que é do adolescente, pelo que é deles. Quando nós conseguimos fazer isso, e é possível fazê-lo, né? Quando nós olhamos e veja, aquilo que parece, na verdade, muito pouco maduro, mas se a gente for lá, é possível, na verdade, identificar que algumas coisas são legais e que a gente pode se interessar e aproveitar junto com eles e, eventualmente, num primeiro momento, consumir aquilo junto com eles, para poder fazer dialogar, compartilhado, para poder dialogar, e daqui a pouco, na verdade, a gente consegue transferir, na verdade, isso para um outro campo, que é o campo do real, sem o virtual, como fazendo uma mediação.
essas são estratégias que a gente tenta, na verdade, utilizar com famílias que têm adolescentes e que costumam ter algum grau de sucesso, na maioria das vezes grande sucesso. Vai depender também se o adolescente tem algum transtorno associado, porque eu posso ter um adolescente deprimido e que está nas redes sociais, na verdade, de uma forma para compensar sintomas psicopatológicos, transtornos de personalidade possam estar envolvidos e assim por diante. Mas é claro, do ponto de vista médico, é preciso fazer uma avaliação do que está por trás desse fenômeno. Consumo de internet ou consumo de eletrônicos é um fenômeno que precisa ser investigado, qual é a natureza do processo que leva a isso. A partir disso, a gente pode conseguir elaborar estratégias muito bem eficazes e saudáveis para conseguir corrigir. E trabalhar melhor esse tema, né? Bom, eu tenho informação aqui, o diretor do programa me avisa que nós temos no telefone do Participação Popular o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro. O deputado está ouvindo a gente? Estou ouvindo. Deputado, bem-vindo bem-vindo à Participação Popular. O senhor apresentou um projeto de lei sobre isso ainda em 2015, né? E pelo que eu li do projeto, o senhor acredita que as operadoras de internet, os fornecedores de produtos de internet, têm responsabilidade sobre essa questão, não é? Eu quero aqui falar da alegria de participar desse tema, que hoje é um problema mundial. A gente tem crescido o número de aplicativos no nosso país, o uso da internet sendo difundido para toda a sociedade e o consumo de internet no Brasil é muito alto. Nós pensamos em 2015, a gente não tinha esse número excessivo que é hoje, 2019, a gente pensou um projeto ali responsabilizando os provedores de internet, de conexão e os provedores de aplicação, para facilitar ali facilitar um centro que cuida do usuário, que é compulsivo na internet. Então era uma discussão que a gente propôs na Câmara. No momento de 2015 assustou muita gente, mas hoje já se passa uma discussão real. As pessoas estão viciadas no smartphone, as pessoas estão viciadas em ficar conectadas, as pessoas perdem todo o sentido. Muitas vezes o pai e o filho, o adolescente, chegam em casa e não fala mais o contato. Um está no quarto, outro está na sala e só se falam pelo aplicativo. Então isso está se tornando cotidiano no dia a dia. Deputado, me desculpe a franqueza, mas esse é o tipo de proposta que eu acho que todo brasileiro ouve e fala nunca que as operadoras vão deixar um negócio desse passar no Congresso. Vai ter lobby das operadoras e tal. Qual a perspectiva que o senhor tem realmente desse projeto ser discutido agora, votado, aprovado e outros que tratam desse assunto? Primeiro, a gente sabe a dificuldade de você mexer com as grandes corporações. O projeto serve para fazer um debate na Câmara. Ele vai para as comissões temáticas da Câmara, abre o debate, pode sofrer modificação, pode ser suprimido algumas partes do projeto, mas ele proporciona à Câmara um debate do tema, um estudo mais aprofundado, participação de outros deputados no projeto que a comissão temática tem esse desenho, e ele vai aprimorando. O que a gente quis com esse projeto é trazer esse debate à tona, e foi colocado. É tão importante que hoje a gente tem a possibilidade de você estar fazendo um programa específico falando sobre o tema e o meu projeto ser pensado. Então a ideia, ela fica e está permanente. O que a gente quer agora é melhorar, porque a internet, também, como tem um crescimento muito rápido, o que era em 2015 não é em 2019. Já avançou muito. Os números apresentados em 2015 eram uns números. Hoje, em 2019, são números assustadores. Verdade. Então, agora, tem alguma audiência pública que está prevista, a votação, deputado? Alguma coisa assim, um andamento nas comissões? Tem muita gente ganhando muito dinheiro no Brasil através da internet e tem muita gente sofrendo com a internet. O que a gente quer é o equilíbrio. E como tudo na vida tem que ter equilíbrio. A gente precisa ter um olhar para esse vício compulsivo de internet. A gente precisa formar profissionais que possam lidar com esse dia a dia, para que o plano de saúde possa credenciar, para que você possa combater esse grande problema hoje no nosso país. A gente precisa ter um olhar para esse caso no Rio de Janeiro, no Brasil, que é um problema do mundo. Verdade. Deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, obrigado por ter estado com a gente no Participação Popular. A gente realmente espera que até esse programa contribua para que esse debate na Câmara que o senhor
pretende que aconteça com o seu projeto, aconteça, né? E a gente espera realmente até ter dado um empurrãozinho nisso aí. Muito obrigado por ter estado com a gente. Grande abraço para o senhor. Obrigado. Bom, a gente está chegando no final do Participação Popular. Eu quero agradecer aqui ao André Senador, autor do livro Nomofobia 2.0 e Outros Excessos na Era dos Relacionamentos Digitais. Participou com a gente pelo Skype. André, muito obrigado. Grande abraço para você. Eu que agradeço pela oportunidade de debater com você, Fabrício, com os convidados aí tão especiais. Foi uma alegria. Eu estarei sempre à disposição de vocês, sempre que for oportuno discutir o assunto. Acho que é um momento importante, a reflexão que o deputado trouxe aí é relevante para que o assunto seja debatido, para que a gente possa, juntos, a sociedade, as suas autoridades, encontrar caminhos para como tratar de uma forma melhor o assunto, para que a gente possa ter os benefícios que as tecnologias nos trazem, sem os riscos que o uso excessivo pode causar. Verdade. Grande abraço e boa sorte com o livro, André. E, bom, agradecer aqui ao doutor Luiz Fernando Marques, médico de saúde pública do Adolescentro aqui da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Doutor Luiz Fernando, muito obrigado por ter estado com a gente. Eu só dizer assim que é importante que a gente, né, a tecnologia veio para ficar, isso não tem nada de ruim, que nós devemos aprender a trabalhar com a tecnologia, incorporá-la. Eu acho que na escola, o ambiente escolar é algo que poderia ser muito mais expandido de forma, né, que ela possa ser utilizada e que seja muito mais atrativa. Do contrário, a gente pode pegar uma escola que é considerada extremamente chata, que não utiliza a tecnologia, ela veio para ficar. Vamos aprender a usar com equilíbrio e consciência. É um recado importante. Doutor Tiago Blanco, médico, psiquiatra especialista em infância e adolescência, muito obrigado mais uma vez por ter estado com a gente aqui no Participação. Eu agradeço, parabenizo a Participação Popular pela iniciativa de trabalhar sobre o assunto e para a gente discutir. Mais uma vez, foi um grande prazer discutir aqui. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Valeu, muito obrigado. E muito obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Um grande abraço, eu sou Fabrício Rocha. A gente se fala, a gente se vê. Tchau.